Bom dia, nossa aula hoje de Química será sobre hibridação ou hibridização, tanto faz. Então, a aula de número 12, que vem a ser hibridação ou hibridização, é o nome dado à fusão ou à união de orbitais atômicos incompletos. Fenômeno que aumenta o número de ligações covalentes que um átomo pode realizar. Lembrando que orbital é a região do átomo em que há a maior probabilidade de encontrar um elétron. Para saber o número de ligações que um átomo faz e compreender o fenômeno da hibridização, é necessário conhecer alguns pontos fundamentais sobre o átomo. Só relembrando, o átomo ele é formado por um núcleo, né, com seus prótons e nêutrons, e as suas camadas eletrônicas, onde se encontram os elétrons. Então, as camadas mais próximas do núcleo, na verdade, tem vários subníveis daí, cada camada tem vários subníveis. E os subníveis de energia representam a trajetória que um átomo faz ao redor do núcleo. Então, essa trajetória pode ser uma circunferência ou pode ser uma elipse, como mostra aqui. Então, a gente vai ter os subníveis S, o subnível P, o D e o F. Então, o primeiro ponto, os subníveis de energia, que são representados, então, por S, quando a trajetória é esférica, o subnível P, quando forma essa elipse. Então, o subnível P, ele sempre vai ter três caminhos diferentes. Um no eixo X, outro no eixo Y e outro no eixo Z. Segundo ponto, a quantidade de orbitais por subnível. Cada subnível de energia apresenta uma quantidade de orbitais diferente, como podemos observar abaixo. Por exemplo, o subnível S tem um orbital apenas, e em cada orbital vão circular 2 elétrons. No subnível P, são os 3 orbitais, e cabem no máximo 6 elétrons. No subnível D, são 5 orbitais, portanto, cabem no máximo 10 elétrons. E o subnível F, ele tem 7 orbitais, e cada um deles, cada subnível F vai, então, poder ter 14 elétrons. Então, os orbitais são representados por quadradinhos. Lembrando que os orbitais não é nada físico, tá? É apenas o caminho que o elétron faz ao redor do núcleo. Assim como a Terra gira ao redor do Sol, né, ela tem a sua órbita, tem o seu caminho. Os elétrons também. Então, aqui tem um orbital, no subnível P são 3, no D são 5 e no F são 7. De acordo com Linus Pauling, um orbital pode apresentar no máximo 2 elétrons, com spins, que são um movimento de rotação contrários. Por isso que a gente coloca uma setinha para cima e outra para baixo. Então, cada seta representa um elétron. Segundo Hunt, um orbital de um subnível somente recebe seu segundo elétron quando todos os outros orbitais desse subnível já estiverem recebido o primeiro elétron. Por exemplo, se a gente for fazer a distribuição eletrônica de um átomo, a gente vai ter lá a sua camada de valência. Por exemplo, se a camada de valência apresentar 6 elétrons, como nesse exemplo aqui, a gente deve colocar primeiro todos para cima, que representa um sentido de rotação, depois colocando para baixo, que representa o outro sentido de rotação do elétron. Terceiro ponto, a distribuição eletrônica. Isso aqui é fundamental vocês entenderem, tá? Para conseguir fazer muitos exercícios em química.
Então, para entender a hibridização e o número de ligações que um átomo realiza, é fundamental realizar a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Então, essa primeira linha representa a camada K, que é a mais próxima do núcleo, ela só tem um subnível, que é o subnível S. Então, só vão existir 2 elétrons girando ali ao redor do núcleo. A segunda camada, que é a L, já vai comportar, no máximo, né, 2 elétrons no subnível S e 6 no subnível P. Portanto, 8 elétrons no máximo vão caber nessa camada L. Então, essa camada L, K, L, M, N, O, P, Q. E assim por diante. Então, se vocês souberem o número máximo de elétrons por camada, que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, o 8, vocês vão conseguir fazer a distribuição eletrônica sem precisar decorar essa ordem. O mais importante é entender como que a lógica funciona. Então, lembrando que o máximo de elétron de cada subnível é no S2, no P6, no D10 e no F14. Bom, hibridação. Agora vamos ao nosso assunto principal. Existem 3 tipos de hibridação, mais usuais. É do tipo SP, SP2 e SP3. A geometria, quando a hibridação for SP, em relação ao átomo de carbono, vai ser uma geometria linear. Eles vão formar um ângulo de 180 graus. E aí vão ocorrer ou 2 duplas ligações, ou uma simples e uma tripla. Já no sp2, o carbono ele vai formar 3 ligações, 2 simples e uma dupla. E a geometria trigonal plana e o ângulo é de 120 graus. Já no sp3, o carbono vai realizar 4 ligações simples, tá? Ele vai ter uma geometria tetraédrica espacial. E o ângulo entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos. Então, a hibridização ocorre quando orbitais atômicos incompletos se fundem, originando novos orbitais em igual número, que são denominados orbitais híbridos ou orbitais hibridizados. Próximo slide. Segundo o modelo de orbitais criado por Linus Pauling em 1960, a ligação covalente, que é aquela, relembrando, né, que é aquela que compartilha elétrons, que forma as moléculas, se dá pela fusão ou interpenetração dos orbitais incompletos. Aqueles orbitais que não apresentam os 2 elétrons dos elementos envolvidos na ligação. Desse modo, conclui-se que se o elemento possui um orbital incompleto, com apenas um elétron, ele poderá realizar apenas uma ligação covalente. Já se ele tiver 2 orbitais incompletos, poderá fazer no máximo 2 ligações, e assim sucessivamente. Então, para o carbono, existem 3 tipos de hibridização, que são sp3, sp2 e sp. Então, vamos ver o que acontece na hibridização do tipo sp3. A hibridização do tipo sp3 ocorre em qualquer molécula na qual o carbono efetue 4 ligações sigma, que são as simples, tá? E é resultado da mistura de orbitais atômicos puros. Esse tipo de hibridização ocorre na molécula do metano, quando um carbono está ligado a 4 hidrogênios. Observe que são 4 ligações covalentes idênticas entre o carbono, que é o elemento central, e 4 hidrogênios.
Os orbitais atômicos do átomo do elemento carbono, que possui um número atômico igual a 6. Carbono tem número atômico 6, tá? Se ele tem um número atômico 6, no estado fundamental, ou seja, quando ele não está fazendo nenhuma ligação, ele também vai ter 6 elétrons. Então, ele, fazendo a configuração vai ser 1s2, 2s2, 2p2. Então, aqui o 1 representa a primeira camada e os 2 elétrons estão no subnível S, tá completo. Essa aqui é a camada de valência. Então, ele tem 2 subníveis, o S e o P. No S, ele tem 2 elétrons e no P, 2 também. Vocês podem observar que eles estão apontando para cima, isso representa que esses elétrons estão fazendo o mesmo movimento de rotação, para o mesmo lado. Quer dizer, eles têm o mesmo spin. Se a configuração ficasse assim, o carbono só poderia fazer 2 ligações. Então, vamos ver o que vai acontecer para ele fazer 4. O carbono sempre faz 4 ligações. Observe que ele possui 2 orbitais incompletos, portanto, ele deveria realizar apenas 2 ligações no máximo. Porém, não é isso que ocorre com ele. Conforme se sabe, o carbono faz 4 ligações, é tetravalente. De modo que esse modelo dos orbitais não explica o caso do carbono. Para acabar com esse impasse, foi criada uma teoria que explica melhor a questão, a teoria da hibridização. Cada hidrogênio, que agora a gente vai falar do metano, né? Cada hidrogênio possui um orbital do tipo S. Aqui o hidrogênio ele só tem um elétron, né? Então ele só vai ter o subnível S, e o subnível S ainda está incompleto. É necessário receber mais um elétron, ou seja, cada um realiza apenas uma ligação covalente com o carbono. Por isso, o carbono precisa estar com 4 orbitais incompletos, e isso ocorre por meio da hibridização. Quando um elétron do orbital 2s absorve energia, aqui está o estado fundamental do carbono, tá? A distribuição do estado fundamental. Então, quando esse elétron aqui ele absorve energia, ele vai pular para o subnível P, né? Que está vazio, um que está vazio. Assim, dizemos que esse salto do elétron do subnível 2s para 2p é uma promoção do elétron. Desse modo, o carbono fica em seu estado excitado ou ativado, com 4 orbitais hibridizados. Híbridos representa mistura, né? Então, eles foram, digamos assim, misturados. Desse modo, o carbono fica com seu estado ativado, com 4 orbitais hibridizados, disponíveis para realizar as ligações covalentes. Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações covalentes. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, o elétron que estava aqui pulou para cá. Então, aqui a gente agora tem 4 orbitais hibridizados. Veja que os orbitais híbridos formados são equivalentes entre si, porém diferentes dos orbitais puros originais. Desse modo, ocorre a ligação entre o orbital S de cada um dos 4 átomos de hidrogênio com esses 4 orbitais hibridizados do carbono. Então, cada elétron aqui, vai fazer uma ligação covalente com com o elétron de cada hidrogênio. Então, a molécula do metano, o carbono está no meio, aqui a gente tem os 4 hidrogênios. Então, aqui a geometria tetraédrica, formando, então, as 4 ligações. Conforme visto, a molécula do metano apresenta uma estrutura de tetraedro regular, com as 4 nuvens eletrônicas
em cada vértice e ângulo adjacentes de 109,28 graus. Visto que a ligação foi realizada entre um orbital S de cada hidrogênio e um orbital hibridizado sp3 para cada ligação, temos então que são 4 ligações sigma. S, sp3. O S do hidrogênio, sp3 do carbono. A hibridização do tipo sp2. A hibridização do carbono do tipo sp2 ocorre quando ele apresenta uma ligação dupla e duas ligações simples. Uma dupla e duas simples. Ai, eu tô rindo aqui porque entrou um cachorro diferente dentro da minha casa aqui. Desculpa aí, gente. Me desconcentrei. Então, vamos lá de novo. A hibridização do carbono do tipo sp2 ocorre quando ele apresenta uma ligação dupla, tá aqui, ó, e duas ligações simples. Então, quando a gente tem as ligações simples, elas sempre são sigma, tá? A gente chama de sigma. E quando tem uma dupla, uma vai ser sigma e outra vai ser pi. Na realidade, a hibridização sp2 é ocasionada entre os átomos que estabelecem a ligação dupla. Um exemplo de molécula assim é do formol, que é o carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, a gente pode observar a sua estrutura aqui. Carbono sempre no meio, 2 hidrogênios ligados a ele e um oxigênio fazendo uma dupla ligação. No caso do formol, sabemos que haverá uma ligação pi. Portanto, um desses orbitais hibridizados é reservado para essa ligação, enquanto que os outros 3 realizam as ligações sigma. Então, só voltando aqui ao outro slide, né, a gente vai ter uma dupla ligação, uma sigma e uma ligação pi. Se fosse uma tripla, seria uma sigma e 2 pi. Então, vai ficar que acontece a mesma coisa, né? Esse elétron do subnível 2s vai pular para o subnível P, onde então ele vai estar no estado excitado e poderá realizar as suas ligações. Esse orbital que estava vazio, ele fica reservado para ligação pi. Os átomos de hidrogênio que realizam a ligação simples com o carbono realizam com o seu orbital S. Ele só tem um orbital mesmo, né? Só um orbital S. Então, o orbital S, a trajetória aqui, ó, o caminho percorrido é uma circunferência, enquanto no subnível P a gente tem esses 3 caminhos diferentes. Aí a gente representa dessa forma, por ele apresentar uma órbita um pouco diferente. Então, o orbital P puro, que restou, realiza a ligação dupla com o átomo de oxigênio e a molécula de formol fica com a seguinte estrutura. Então, aqui a gente tem o carbono, né, central, aqui o oxigênio, as duas ligações, onde uma vai ser sigma e a outra vai ser pi, e aqui os hidrogênios, fazendo então uma hibridização SsP2. Quanto ao tipo de ligações existentes nessa estrutura do formol, temos aqui a ligação 1 e a ligação 2, né? São do tipo sigma. S, porque o orbital S do hidrogênio está fazendo a ligação com o sp2 do carbono. A ligação 3 sigma, do tipo psp2, tá? Porque o orbital P está envolvido, e o sp2. E a ligação 4, que é a pi, onde nós temos o orbital P e P, ou seja, pp.
A hibridização do tipo sp é uma interação entre um orbital s e um orbital p. Obtém-se duas ligações sigma e geometria linear, ou seja, formando um ângulo de 180 graus. Então, aqui eu só coloquei, na verdade, eu não achei foto só com a hibridização sp, mas a SS, quando dois hidrogênios se unem, é dessa maneira aqui, é SS. A hibridização do carbono do tipo sp acontece somente quando ele realiza duas ligações π e duas ligações sigma. Há, nesse caso, então, duas possibilidades. O carbono pode fazer duas ligações duplas ou uma ligação simples e uma tripla. Como aqui ele está fazendo duas ligações duplas, né? Onde de cada par, uma vai ser sigma, outra π, ou uma tripla, onde duas serão π e uma sigma, e uma simples, onde ela será sigma. No caso da hibridização do tipo sp, duas ligações serão π. Essas ocorrem nos orbitais p puros, enquanto que os outros dois orbitais, que são híbridos do tipo sp, realizarão as ligações sigmas restantes. Então, aqui novamente a configuração do carbono, aqui o elétron já passou para cá, ficando então os orbitais híbridos sp. A representação espacial dessa hibridização entre um orbital S e um P, originando um orbital híbrido sp, pode ser representada da seguinte forma. Então, aqui na figura acima, fica bem claro que há dois orbitais puros que realizarão as ligações π. Então, aqui orbital puro, orbital sp. Vamos usar como exemplo uma molécula do gás cianídrico, que é o HCN, usado nos Estados Unidos em câmara de gás para detentos condenados à pena de morte. Sua fórmula estrutural é dada por carbono central ligado a hidrogênio ligado a um nitrogênio. Então, ele vai formar uma ligação simples, do tipo sigma com o hidrogênio, e uma ligação tripla com o nitrogênio, onde duas serão π e uma sigma. Sempre que tiver uma ligação tripla, uma vai ser sigma e duas serão π. Então, veja os orbitais do hidrogênio e do nitrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, está aqui a configuração dele, ele sempre vai ser um S1. O nitrogênio, ele tem 7 elétrons. Número atômico 7, portanto, 7 elétrons no estado fundamental. Então, a configuração 1s2, 2s2, então 2 orbitais completos, e 2p3. Então, cada um, aqui ele tem 3 orbitais incompletos, portanto, ele vai fazer 3 ligações para adquirir a estabilidade. Observe que o orbital desemparelhado do hidrogênio, que realizará a ligação sigma, é o S, que é representado espacialmente por um círculo. E os orbitais do nitrogênio, que são do tipo P, representados por 3 duplos ovoides, cada um em um campo espacial, x, y, z. Então, x, y e z. Assim, a estrutura da molécula do ácido cianídrico é representada da seguinte maneira: carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. Aqui ele vai fazer as 3 ligações, tá? Não são 4 como mostra aqui, são 3, e uma ligação com o hidrogênio. Quanto ao tipo de ligações existentes nessa estrutura do ácido cianídrico, temos ligação 1, sigma,
ligação 2 e 4, π, ou 3 e 4, aliás, π, e a 2, ligação do tipo sigma. Então, os orbitais envolvidos na ligação 1 é o S do hidrogênio, sp do carbono, a ligação sigma do número 2, da ligação 2, é tipo P, hibridação P, sp, e as ligações 3 e 4 do tipo π, entre o orbital P e o outro P. Então, a nossa aula de hoje foi isso. Interrompendo a gravação. Obrigada.